O primeiro regresso. Nesse instante, ouço a voz do meu marido. Ele lamenta e chora com um sentimento profundo e grita: Glória! Glória! Por favor, não me deixes. Olha os teus meninos, os teus filhos precisam de ti. Glória, regressa! Regressa! Não sejas covarde! Regressa! Nesse instante, olhei tudo de uma forma global e vi-o a chorar com tanta dor. Aí, nesse momento, Nosso Senhor concede-me o regresso. Mas eu não queria voltar. Aquela paz, aquela alegria com que estava envolvida fascinavam-me. Mas, pouco a pouco, comecei a baixar em direção ao meu corpo, que encontrei sem vida. Vi que o meu corpo estava sem vida, numa maca da Universidade Nacional de Enfermaria. Vi os médicos dando choques elétricos ao meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Antes, eu e meu sobrinho tínhamos permanecido mais de 2 horas deitados no chão, já que não nos podiam levar porque dávamos choques. Só quando a descarga elétrica cessou é que nos puderam atender. Só então começou a tentativa da minha reanimação. Olhei e meti os pés da minha alma. A alma também tem forma humana. A minha cabeça fez uma faísca e com violência entrei, porque o meu corpo parecia que me sugava para dentro dele. Doeu imenso entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia me encaixar dentro de algo muito pequenino, o meu corpo. Era como se o meu corpo, com este peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame. Era um sofrimento terrível, e a dor intensa da minha carne queimada, o meu corpo calcinado, doía tanto, ardia terrivelmente, e saía fumaça e vapor. Ouvi os médicos gritarem: Voltou a si! Voltou a si! Eles estavam contentíssimos, mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimo negras, o meu corpo e os meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complica-se quando se considerou a possibilidade de amputá-las. Mas havia uma outra dor terrível para mim, que era a vaidade de uma mulher mundana. A mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda, 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo, massagens, dietas, injeções. Bom, de tudo que posso imaginar. Essa era a minha vida. Uma rotina escravizada para ter um corpo belo. Eu costumava dizer: se tenho os seios bonitos, são para mostrar. Para que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais. Mas, num instante, vi com horror como tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo. E agora já não havia corpo. Nos seios tinham uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo, que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis. Era como vê-las com pedaços vazios, sem carne, como carvão, pretas. Reparem que as partes do meu corpo, que justamente eram as que eu mais cuidava e estimava, foram as que ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. O hospital. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social. E aí, rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto eu estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo,
preocupada com as minhas pernas. Quando de repente, neste mesmo momento, terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida eu fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos, de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta a minha relação com Ele. Por isso todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Um dia, quando eu estava fazendo a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno, e diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei comigo, se não há demônios, em inferno também não? Nesse caso, vamos todos para o céu? Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente: bom, então vamos para o céu. Não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou o meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, com parvoíces, etc. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem, que são invenções dos padres, que são manipulações da igreja, enfim. E comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia, que éramos produto da evolução, etc, etc. E consegui influenciar muita gente. Mas olhem que, quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível, quando vi que afinal sim, há demônios, e que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas de pecado, e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Eu, naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico, espantoso, que estremeceu a minha alma. E eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que ele não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne, para que a minha carne e o meu corpo me recebessem de novo. Mas a minha carne não me recebia, e esse susto era terrível. Acabei por fugir a correr, não sei como, atravessei a parede da sala de operações. Eu só queria fugir. Aspirava a esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, zás! Dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinham alguma luz, e eram como o favo de abelha, onde havia muitíssima gente, adolescentes, velhos, homens, mulheres, que choravam, e com uns alaridos arrepiantes rangiam os dentes, e eu cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo, e eu a vaguear naqueles túneis, com uma escuridão espantosa,
E quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente, está viva. Lá, nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte, eu estava desesperada, com vontade de ferro de sair dali, essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão a abrir-se como uma grande boca, grandíssima. Estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio e debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador, horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco do amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou a entrar, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes. Todos os seres imundos que habitam ali, de imediato, atiraram-se sobre mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava, gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror.